Oi, pessoal, bem-vindos ao nosso canal Arte Sua Linda, no nosso curso de desenho artístico. Essa é a 7ª aula, que na verdade vai ser uma continuação da 6ª aula. Essa 6ª aula eu vou dividir em 3 vídeos, para que não fique muito longo, porque são muitos detalhes para explicar e eu acho que vai ficar muito cansativo fazer fazer um vídeo só, ou 2, né, no caso aqui que eu dividi a folha de estudo e pegar esse já da transposição para outra folha, que seria a folha de desenho, e ir até o final. Então eu hoje vou começar o processo, tá, explicando, e aí eu vou fazer na 8ª aula a conclusão. Eu acho que vai ser melhor. Depois eu tento otimizar de outra forma. Inclusive, eu achei que esse desenho, que eu tive uma certa dificuldade de encontrar uma personagem que tivesse essas características de largura e altura iguais, eu acho que eu poderia ter escolhido ainda um desenho mais fácil do que esse, porque esse ele tem muitas linhas internas, né? Então acaba gerando uma dificuldade maior de medida, uma demora um pouco maior para esse primeiro exercício. Mas não tem problema, porque também é interessante vocês virem como é que eu realizo essas medidas. Ainda que alguns possam ter muita dificuldade, aí eu aconselho até só fazer um vídeo de observação, né? E deixar para fazer o exercício no outro, que eu vou escolher ainda um desenho mais fácil ainda, nem que eu tenha que criar uma personagem ou fazer um desenhozinho. E, e aí vocês depois fazem o contrário, vocês voltam a este exercício mais lá na frente para poder fazer já tendo compreendido, caso alguém não compreenda, tá, gente? Como eu falei para vocês, a maior parte das formas, a gente trabalha com formas geométricas, né? Quadrado, retângulo, e o quadrado, ele é o nosso objeto de estudo aqui, né? Ele é o nosso meio de realização do desenho. Por que que eu escolho o quadrado? Justamente pela característica dele de ter sempre largura e altura iguais, né? Então, isso facilita muito na medida, porque a minha régua vai ser sempre padrão, independente do tamanho do desenho. Porque, por exemplo, essa personagem, quando eu imprimi, saiu deste tamanho. Eu não vou botar régua aqui para medir, né? Mas, assim, digamos que tenha 15 centímetros, né? Sei lá, vou chutar aqui. Aqui na folha de desenho, eu posso fazer 15 centímetros, que eu digo de largura, né? Eu posso fazer com a largura que eu quiser, maior ou menor do que essa daqui, tá? Então, assim, é um desenho que eu quero fazer para colocar num porta-retrato, sei lá, uma porta de maternidade, eu quero fazer um desenho. Então, você pode reduzir. Eu quero fazer um desenho, o retrato de uma pessoa e eu quero fazer uma tela, eu quero pintar. Então, você pode ampliar. Na verdade, gente, a construção do desenho, o saber desenhar, tem vários objetivos. Eu quero fazer 2 videozinhos depois, saindo um pouco do exercício. Eu vou entremear esses vídeos entre os exercícios aí, falando um sobre material, porque eu quero não só falar, mas mostrar. Vão ser vídeos bem curtos, prometo. E o porquê de indicar determinado material, né, determinadas marcas. E o outro vídeo eu quero falar sobre desenho em si e esses objetivos que eu já fui falando ao longo desses primeiros vídeos que eu gravei, mas eu acho necessário, eu vou pontuar, vou até escrever para não esquecer, o porquê do desenho. Porque a gente hoje em dia tem muita tecnologia e você, de fato, não tem necessidade de desenhar. Você pode pegar na internet e imprimir ou até fazer desenho digital, né? Para quem domina. Mas, assim, eu acho que são objetivos que podem caminhar próximos, mas eles têm caminhos distintos, tá? O fato de você saber desenhar ou de você ter todas essas facilidades hoje em dia e ter outros recursos. Então, eu quero gravar um vídeo só sobre isso sem estar desenhando, tá? Que eu acho importante para poder passar para vocês o que eu penso, qual é a minha visão sobre isso. O desenho hoje que a gente vai fazer,
é a transposição para uma outra folha. Eu estou trabalhando com uma folha A4, né? A minha folha A4 é de papel sulfite, né? É o tipo do papel chamado sulfite, que é esse papel bem liso, de textura lisa, tá? Que é um papel para xerox, tá? Para impressão, né? Para texto. Ele não é um papel para desenho. Mas nós estamos utilizando por quê? Porque é um papel barato, tá? É exercício, não há necessidade de você investir em nenhum papel mais caro, é um exercício linear, então pode ser no papel mais liso, né? Se tivesse aqui volume, sombreado, não é que você não possa fazer no liso, mas vai te gerar uma dificuldade maior, vai sujar mais, não vai ficar tão bonito, o efeito para você conseguir é mais demorado. Mas como a gente está fazendo linha, isso aqui para um exercício está ótimo. Eu escolhi o tamanho A4. Pode ser tamanho ofício, pode ser no tamanho que você quiser. A única coisa que eu sugiro que você não faça é cortar a folha. Eu tenho uma folha A3, que a A3 é esse tamanho aqui. São duas folhas A4 juntas. Eu tenho uma A3, eu vou dobrar, vou cortar ao meio para trabalhar. Se você tiver necessidade de fazer isso, tem que ter muito cuidado para você não entortar a folha na hora do corte, tá? Porque senão vai medir errado. A gente mede sempre para fora, né, gente? Então, se a folha está com corte diagonal ou sinuoso em algum ponto, aquilo ali pode te atrapalhar, tá? Então, eu estou trabalhando com a 4 e eu vou construir nessa folha 4, eu já estou até com um trabalho adiantado aqui, mas eu vou tirar, tá? Ela vai estar em branco, né? É porque eu já gravei esse vídeo tantas vezes, gente. Agora que eu acho que eu consegui dar uma solucionada aqui no problema do meu celular, mas eu já estou até já providenciando o outro, porque os problemas dele estão indo além de gravação de vídeo. Bom, eu tenho uma folha em branco, a primeira coisa que eu vou fazer, aqui eu tenho um passo a passo. Essa folha aqui eu vou colocar no link dessa aula de hoje, tá? Da 7ª aula, vou botar um link com isso daqui, para vocês poderem guardar digitalmente ou imprimir, botar numa pasta com a sequência das aulas, tá? Essa folha é uma folha de estudo, agora eu vou fazer a folha de desenho em si, né? Que seria a folha de arte final, com a arte final já. Apesar de ser um exercício, eu posso passar uma caneta nanquim, no final fazer bonitinho, né? Apesar de que eu acho até interessante deixar as linhas, né? Porque a gente está aprendendo. Então, primeira coisa, eu tenho um passo a passo. Primeiro aqui, o que eu fiz aqui? Tinha o desenho, eu construí uma caixa em torno desse desenho, que é um quadrado, tá? Eu tinha falado lá atrás que nem toda forma, a maioria das formas não caberia dentro de um quadrado, ela ultrapassaria, tá? Ela estaria dentro melhor de um retângulo, se fosse para eu construir uma forma geométrica em torno dela. A maioria das formas, objetos, uma garrafa, um copo, e tem copo que caberia dentro do quadrado, né? Aqueles copos mais baixos, mas assim, em geral, né, o mais comum é caber dentro de formas retangulares, onde largura e altura elas conversam, mas elas têm tamanhos diferentes. E essa conversa que a gente vai ter que descobrir lá na frente, quando trabalhar com essas formas com largura e alturas diferentes. Eu escolhi essa daqui quadrada para facilitar, mas mais à frente a gente vai trabalhar com ela retangular e aí vai entrar mais uma informação aqui, que é um quarto passo, tá? Por enquanto são só 3. E o que eu ia falar? Eu tenho o desenho, construir a caixa aqui, o quadrado em volta. O que eu vou fazer na minha outra folha? A primeira coisa que eu vou fazer é construir o quadrado. E esse quadrado que eu construí aqui, no lugar onde eu construí, onde eu escolhi, mais para cima, mais para o meio, mais para baixo, e o tamanho que eu escolhi fazê-lo vão ser as diretrizes do meu desenho. É onde vai estar o desenho e é o tamanho do desenho. Se eu fizer menor, se eu fizer maior, é o tamanho da cabecinha do tico, tá? Que eu estou desenhando. Bom, 2 coisas. Não aconselho fazer o quadrado pequenininho. Dificulta muito, você não treina coordenação, já falei isso lá atrás. Aconselho não fazer do mesmo tamanho. Mas por que, Lília? Porque é uma cilada, porque você pode cometer erro de transferir medida daqui para cá. A gente não transfere nunca medida da folha de estudo para a folha do desenho. Nós fazemos uma análise da forma na nossa régua aqui e vamos na nossa régua construída aqui e consideramos as mesmas proporções, tá? Mas não a mesma medida, não é transferido. Vocês vão entender. Vamos lá.
Primeira coisa, construir o quadrado. Então, eu vou construir esse quadrado do tamanho que eu quiser. Eu dei uma otimizada aqui, gente, tá? Para poder tentar adiantar, porque já que eu vou dividir o vídeo, né? Não faz sentido eu ficar com um vídeo de 40 minutos, cada um dividindo. Vou tirar as folhas de baixo, para não ter aquele problema de a folha andar e eu medir errado. Marquei um ponto, tomei a medida. E, Lília, mas está do mesmo tamanho. Você falou para não fazer do mesmo tamanho. Não, gente, por acaso ele está um pouquinho maior, ó. Eu quase fiz do mesmo tamanho, mas aqui, olha, tá vendo? Tá maior. Eu poderia ter feito maior ainda, mas esse daqui eu não percebi. Eu fiz meio que marcação assim aleatória e não fui considerando o tamanho da folha de estudo, tá? Mas o que eu quero de vocês? Aqui é só para vocês lembrarem como é que constrói o quadrado. Marco um ponto qualquer, um lugar onde eu queira. Toma essa medida com o palito, tá? Deixa eu ver se eu estou conseguindo jogar. Ah, eu estou trabalhando com a folha dele, ele está na vertical. Então, eu vou manter a folha na vertical, porque também isso é um facilitador, tá? Para a gente poder, nesse início, pelo menos, compreender. Tomei a medida do ponto onde eu marquei mais um ponto de um lado, um ponto no meio, conferi os três, fiz a linha. Faz aqui a mesma coisa, marquei um ponto onde eu quiser, sempre medindo no início para fora. Marquei no meio, construí a linha, o L. Depois eu vim para o lado de cá, pode girar a folha para facilitar. Lembra, gente, que é importantíssimo você tomar a medida certa. Então, aqui, ó, tá? Ó como é que segura, ó. No lado, nunca coloca a unha em cima do palito e não precisa riscar palito com marcação, tá? Eu já tive aluno que criou o hábito de riscar onde era o palito aqui, onde estava o corte da folha. É muito fácil de você errar, você vai riscar uma madeira roliça, é difícil de riscar até, e depois você vai ficar com um monte de risco. Ah, mas eu apago. Ah, gente, por favor, né? Mais trabalho do que você aprender a segurar o palito direito para medir. Então, aqui, ó, coloca aqui a ponta do palito lá no ponto que você criou, ou que você está transpondo, e vai com o dedinho na lateral, encosta no palito. Ó. Eu brincava com o pessoal que eu tenho uma valinha no dedo, e é verdade, tá? De tanto desenhar, né? Tanto tempo dando aula, já cria meio que um calinho ali, uma vala, que já encaixa o palitinho. E o que a gente mede é isso aqui, ó, lateral da unha, ó, esse lado aqui da unha que eu vejo e que eu coloco em cima do corte da folha ou coloco em cima da linha, no caso de querer transferir essa medida para dentro, tá? Então, eu fiz a lateral, fiz o L primeiro, depois eu fiz a outra linha, fiz o U, e aí, depois que eu faço o U, aí sim eu tenho que medir internamente, ó. A unha vai em cima de uma linha e a ponta do palito na outra, e eu transfiro para cima para fechar a tampa. Se eu botar e tô vendo que não tá chegando lá em cima, das duas, uma, ou você marcou errado, ou você tá com a unha no lugar errado lá embaixo. Então, você confere, tá? E aí você fecha a tampa do quadrado, ok? Primeiro passo é fazer o quadrado onde você quiser, do tamanho que você quiser, de preferência nunca igual ao tamanho desse daqui. Feito o quadrado, eu vou passar para outra folha para agilizar, gente. Vocês vão fazer todo o processo, tá? Feito o quadrado, eu vou fazer o eixo. Como é que é o eixo? Eu tinha um quadrado em branco aqui, vazio, né? Não tô medindo para fora, então não tem muito problema eu estar com uma outra folha embaixo. Quando a gente mede para fora, é que é danado de pegar a medida errada. Como é que eu faço o eixo, gente? Eu vou olhar para um dos lados, de preferência um lado que esteja de frente para você horizontalmente, tá? Porque na vertical isso daqui fica difícil de você conseguir medir, a menos que eu levantasse, colocasse a cabeça por cima e olhasse de cima. É mais fácil assim, porque a distância permanece a mesma, né? Aqui não. Aqui você tem distâncias diferentes e isso te confunde. No olhômetro, eu marco onde é o meio, no olho, né? Tá errado, ó. Ficou um pouquinho para dentro. Significa o quê? Que esse lado tá menor do que esse. Se ficou para dentro, se tivesse para fora, é porque esse lado tava maior. O que eu vou fazer? Se esse lado aqui tá um pouquinho menor do que o outro, eu vou andar com essa linha do meio
para a esquerda. Não muito, lembrando, o que eu aumento no lado, eu diminuo no outro. Então, o efeito é dobrado, tá? Vou pegar até a lapiseira, a borracha da própria lapiseira. Bom, fiz a primeira, conferi novamente. Gente, conferência nunca é demais, tá? Sempre. Porque ela vai evitar de surpresas desagradáveis, de você chegar, avançar com o desenho e perceber que tem uma medida errada, porque é um ó, e você tem que voltar lá atrás, às vezes nem dá mais para consertar, tá? É muito importante você, ó, vou jogar para cá, aí eu já jogo os 3 pontos aqui, confiro, ó, passa a linha em cima. Gente, tá, aí eu vou fazer agora aqui, vou transferir para cá, no ponto no meio, faço o eixo aqui, e aí eu já tenho isso daqui. Essa daqui tá melhor porque esse quadrado tá bem maior, né? Fiz o quadrado, fiz o eixo, tá? E então aqui o primeiro passo é construir o quadrado do tamanho que eu quero. Não vou escrever tudo não para não perder tempo, tá? Depois eu escrevo de bonitinho que nem esse daqui e coloco um link na próxima aula. Nessa aula eu vou colocar este, na próxima eu vou colocar esse, tá? O que é importante, gente? Você já definiu o tamanho, você já fez o eixo, tá? Seguindo passo a passo. Agora você vai fazer a régua. É importante você manter sempre a tua folha com as mesmas referências nos mesmos lugares. Se a minha régua está no canto inferior direito, será feita no canto inferior direito, tá? Construí o quadrado do tamanho que eu quis, fiz o eixo, conferindo direitinho para poder fracionar esse quadrado em 4 partes e vou fazer minha régua na mesma posição em que está a régua lá na folha de estudo, tá? Olha aqui, ó. Marquei onde é o meio, confere, tá certo? Certinho, tá? Às vezes é mais fácil em pedaços menores. Nem sempre acertamos. Você, ó, aqui ficou errado. Aqui ficou grande demais do lado de cá e passou um pouquinho. Vou jogar mais pra cá, tá? Deixa eu conferir se tá certo. Tá certo. É uma régua de metades, né? Que eu brinco que é régua de meios, né? É uma régua de metade. Agora eu pego esse pedaço e vou dividir a metade. Como eu já tenho aqui essa divisão desse lado, ó, e tá no lugar certo, eu venho pra cá e marco um ponto. Tá? Ah, gente, eu vou fazer uma alteração ali, porque numa dessas de gravar vídeo e não ir, eu observei que para filmar, essa régua ficou com a numeração muito ruim. Vou explicar o porquê. Vou fazer essa aqui do meio maior, esses traços aqui intermediários, e agora eu vou fracionar cada pedaço desse aqui dividindo ao meio, ó. Fiquei segurando tanto. Olha, vai cair no chão. Não faz mal, depois eu pego. Aqui. Já vou fazer logo todo, gente. Mas aí, ó, antes de eu dar o meu escurecer aqui, né, para ficar mais visível, eu vou conferir se tá tudo do mesmo tamanho, beleza? Certinho. Aí agora eu vou dar uma escurecidinha, ok? O que eu falei que eu vou modificar? Eu coloquei a numeração de 0 para 8, partindo da esquerda para a direita. Eu vou fazer ao contrário, tá?
porque filmando fica ruim eu medir, porque a minha mão fica em cima, porque eu sou destra. Então eu teria que rodar a folha e eu acho que ia atrapalhar mais. É a mesma coisa, tá, gente? É a mesma coisa. Mas eu vou começar da direita para a esquerda. Vou botar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Em vez de estar o 0 aqui no meio do eixo, o 0 vai estar aqui à direita. E lá no final vai estar o 8. Aqui a mesma coisa. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Só alterei. Foi bom que eu não passei caneta ali na régua. Então, gente, agora eu tenho, olha só, tamanhos diferentes, porém as mesmas informações, né? Eu tenho um quadrado, eu tenho o eixo e eu tenho a régua, ok? É isso que eu quero aqui. Eu vou escrever todo o passo a passo, vocês vão fazer isso. E eu vou tentar, gente, já vou tentar, não sei se eu vou conseguir, amanhã vai ser um dia difícil. Pelo menos quarta-feira, vou tentar gravar um outro vídeo, caso eu não consiga fazer isso amanhã à noite, tá? Porque aí eu vou finalizar esse exercício. Porque aí a gente deixa, porque o último vídeo é muita informaçãozinha com as medidas para ensinar vocês a utilizarem as réguas, as duas réguas. Porque a gente utiliza essa forma aqui nessa régua e essa régua aqui para construir essa forma. É quase como se fosse um círculo, ó. Ele começa aqui. Daqui da forma vem para a régua e daqui da régua vem para a forma, tá? O que eu queria falar com vocês, gente? Só para rapidinho para finalizar. Algumas pessoas estão falando comigo que assim estão compartilhando ou que estão começando a assistir, ou pessoas até que eu não conheço, que amigos de amigos, né, que estão divulgando. Eu agradeço muito essa divulgação, tá? Fico muito grata mesmo. E as pessoas estão falando que muitas estão com o mal do século, né? Que todos nós, a maioria de nós tem, que é muita ansiedade, né? Início de depressão e tal. E o desenho ele é muito importante, sim, assim como outras atividades artísticas, né? A pessoa tem que descobrir aquela que lhe dê mais prazer, que seja mais viável, porque não é só questão de prazer. Às vezes você não tem tempo, por exemplo, para fazer um curso de teatro, né? Você até se identifica mais, mas não tem tempo ou um curso de música, né? Então, enfim, a gente tem aqui uma proposta de uma aula de artes que é em casa, online. Eu posso garantir para vocês que é um método que funciona, que vocês vão conseguir fazer todos aqueles trabalhos que eu postei. E, outra coisa, eu vou colocar também um link com algumas imagens de trabalho para as pessoas que são amigos de amigos ou que estão descobrindo direto no YouTube e não têm acesso às minhas contas de Facebook, Instagram ainda não coloquei, gente, prometo que colocarei, porque aí eu ponho o link do Insta aqui, fica mais fácil. Mas eu vou colocar algumas imagens também no link para ver se vocês conseguem visualizar trabalho de aluno. E o que eu quero dizer é que são trabalhos de pessoas comuns, tá? Vai dar meia hora, já vou finalizar. Mas são pessoas comuns, não são desenhistas, são pessoas que tiveram uma vida, muitas delas, vida profissional, trabalharam até aposentar na área da saúde, um exemplo, né? Ou em outras áreas, como lojista, no comércio, e profissionais liberais. Eu já tive uma gama, né, de tipos de aluno que chegaram até mim por conta do desenho. Mas, assim, o que é importante? Lília, mas é muita medida, eu vou ficar tensa. Gente, cria um momento para você, tá? Cria um momento que você esteja tranquilo, que você esteja mais sozinho, que você esteja com uma pessoa que não vai te atrapalhar. Vai para um espaço. Eu tive alunos que falavam que desenhava de madrugada, que eu tenho insônia, é a hora que eu sento, faço um chá, eu ponho um vinhozinho, uma musiquinha, ligo meu abajur, minha prancheta e consigo desenhar. Tem gente que produz melhor de manhã, a hora que o filho está na escola, o neto está na escola. Então, assim, crie um momento prazeroso para você. Faça um alongamento antes. Mas para quê? Para você não ficar tensa, porque a tendência da gente, quando está fazendo uma coisa pela primeira vez, até uma linha traçada,
você às vezes vai retesando a musculatura, né, para conseguir não tremer, para a linha não ficar sinuosa, e isso vai gerar um desconforto. Então, assim, tenta criar um momento, sabe, gente? A gente também tem que procurar fazer isso, né? Porque a vida já é tão atribulada, a gente já tem tanta correria, tanto barulho, tanta. Então, assim, cria esse momento para você desenhar, porque ainda que você tenha aqui medidas e tudo, essas medidas, se você faz desse momento um momento prazeroso, seu, essas medidas aqui vai ser boa até para te tirar da realidade, porque ela faz isso. Eu até falava num desses vídeos que eu acabei jogando fora e descartando, que eu amo essa parte de medida aqui. Amo, porque é quando você vê nascer a imagem, tá? Gosto da arte final? Gosto. Gosto muito, principalmente com grafites. Mas eu amo essa parte aqui inicial. Ah, mas é muito chato, tudo no início é muito chato, gente. Quando vocês pegarem o macete e isso aqui não estiver mais sendo necessário você ficar pensando, igual quando a gente dirige, né? Que você no início você pensa que tem que botar o pé em tal lugar, a mão em tal lugar, dirigir, mudar um carro mecânico, mudar a marcha. E quando aquilo ali você habitua, você cria o hábito, você não pensa mais, você faz automaticamente, né? Então se torna prazeroso dirigir. É a mesma coisa aqui, tá? Então, assim, é um exercício de resiliência mesmo, de manter, de tentar nesse início, se manter firme, que a coisa vai caminhar, tá bem? Então, olha só, colocarei a aula de hoje, a 7ª aula, com este link aqui. Vou ver se eu consigo inserir também um outro link com as fotos, para as pessoas olharem fotos de trabalho, de aluno no curso de desenho, para entender a proposta melhor. E na próxima aula a gente encerra, que aí a gente vai trabalhar com esta folha, tá? Por favor, guardem essa e a outra. Podem até grampear não digo, porque fica ruim. Colocar um clipezinho, tá? Para elas ficarem juntinhas, porque vai ser uma aula só. Essa, e desculpa, não são 3 folhas, são 2. Essa, tô falando besteira aqui, e essa, onde a gente vai fazer o próximo exercício e concluir, tá? São 2 folhas, são 3 aulas e 2 folhas. Eu acho que eu falei 3 folhas. Tá, gente? Muito obrigada. Próxima aula vou tentar gravar o mais rápido possível, tá? Com a conclusão. Abraço.